Bênção de Deus. Tamo junto, meu irmão. Glória a Deus. Vamos aí para mais um dia. Bom dia aí, pessoal. Nós chegamos para mais um dia de leitura bíblica. Hoje, 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios. E amanhã, 2 Coríntios. Então nós estamos vendo aí essas cartas, esses trechos do Novo Testamento, né? Ontem foi Romanos. Maravilha, do Romanos é sensacional. Hoje é 1 Coríntios. Paulo escrevendo aos Coríntios. Então, 13, 15, 16 capítulos, assim como Romanos também são 16 capítulos. Muito boa música. Músicas, Thales tem umas músicas muito boas. Escolho Deus também, tem muita música boa. Ele deu aquela deslizada aquela vez, mas se arrependeu, né? Falou besteira que não devia, mas se arrependeu e as músicas dele são bem bacanas. São músicas que falam realmente de Deus aí. Bom demais. Bom demais, bom demais. Vamos fazer uma oração aqui para começar então. Pai querido, Pai amado, Senhor, eu te louvo, te agradeço, Pai, por estar aqui mais uma vez, usando essas redes sociais para falar do teu amor, para meditar na tua palavra, que essa gravação possa alcançar vidas e transformar vidas para a glória do nome do Senhor, Deus. Pai, eu quero agradecer ao Senhor pela vida do meu irmão Matias, que está aqui, Senhor, mesmo no domingo de madrugada, se dispôs a estar aqui nos acompanhando. Que o Senhor possa recompensá-lo, Senhor. Assim, Senhor, como cada um, ó Pai, que entrar, que acompanhar, Senhor, que o Senhor possa abençoar. Deus, coloca nas tuas mãos, internet, Senhor, que não venha falhar, Senhor, a conexão, que o áudio, o vídeo venha correr tudo bem para a glória do nome do Senhor. Te peço, Senhor, que o Senhor possa estar conosco, recebendo, Senhor, nossa gratidão ao Senhor. Agradeço ao Senhor por tudo, entregando, Senhor, nas tuas mãos nossa nação. Que, ó Deus, nos dá essa liberdade, nós temos essa liberdade na nossa nação de fazer, de anunciar a tua palavra, Senhor, em público, em redes sociais. Obrigado por essa oportunidade, Deus. Coloca o Senhor, nossos governantes, nas tuas mãos, para que esse direito não venha ser tirado da igreja do Senhor. Em nome de Jesus, obrigado, Pai. Amém, Senhor. Verdade, Matias. Quem nunca deu uma deslizada, né? Todos nós damos todo dia, toda hora. O importante é fazer o que ele fez, né? Se arrepender, reconhecer o erro e seguir. E serve de aprendizado e nos deixa mais fortes. Então, vamos lá para a nossa leitura, irmão? Lá para a nossa leitura. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Paulo, chamado para ser um apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e Sóstenes, nosso irmão. A igreja de Deus que está em Corinto, para os que são santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, com os que em todo lugar invocam o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, tanto deles como nosso. Graça seja convosco, com vós, e paz de nosso Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, pois em todas as coisas fostes enriquecidos por ele, em toda a palavra, em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo foi confirmado em nós. De maneira nenhuma dom vos falta, esperando pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é fiel, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja divisões entre vós, antes sejam perfeitamente unidos em uma mesma mente, em um mesmo julgamento, pois me tem sido declarado a respeito de vós, irmãos meus, pelos que são da casa de Cloé, que há contendas entre vós.
Agora digo isso a cada um de vós que diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Eu agradeço a Deus, pois não batizei nenhum de vós, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que em meu próprio nome fosse batizado. E eu batizei também a família de Estéfanes. Além destes, não sei se eu batizei algum outro. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavras, para que não seja vã a cruz de Cristo. Porque a pregação da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: eu destruirei a sabedoria dos sábios e reduzirei a nada o entendimento do prudente. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste mundo? Não tem Deus feito insensato? Não tem Deus feito insensata a sabedoria deste mundo, visto que na sabedoria deste mundo, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Agradou a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque os judeus requerem um sinal, e os gregos buscam a sabedoria. Mas não pregamos a Cristo crucificado, que é a pedra de tropeço para os judeus, e para os gregos loucura. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus, e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vedes o vosso chamado, irmãos, que não são muitos os homens sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as coisas que são poderosas. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as coisas que são desprezíveis, sim, as coisas que não são, para aniquilar a nada as coisas que são, para que nenhuma carne se glorie em sua presença. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual, por parte de Deus, nos foi dado sabedoria, a justiça e a santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Capítulo 2. E eu, irmãos, quando eu fui até vós, não fui com excelência de discurso ou de sabedoria, declarando-vos o testemunho de Deus, porque eu decidi não saber coisa alguma entre vós, senão a Jesus Cristo, este crucificado. E eu estive convosco com fraqueza em temor, em grande tremor. E meu discurso e a minha pregação não estavam em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não esteja na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os que são perfeitos, porém não há sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que são reduzidos a nada. Mas nós falamos a sabedoria de Deus em um mistério, mesmo a sabedoria escondida, a qual Deus ordenou antes do mundo para a nossa glória, o qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, pois se a tivessem conhecido, não teriam crucificado ao Senhor da glória. Como está escrito: o olho não viu, nem o ouvido ouviu, nem tampouco entrou no coração do homem as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito busca todas as coisas, sim, as coisas profundas de Deus, para qual dos homens conhecem, porque qual dos homens conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também nenhum homem conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas o Espírito que é de Deus, para que pudéssemos conhecer as coisas que nos são dadas gratuitamente por Deus. As coisas que nós também falamos, não com palavras de ensino de sabedoria humana, mas com as ensinadas pelo Espírito, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Mas o homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus, porque parece loucura, nem pode conhecê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas aquele que é espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por homem algum. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que eu possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Eu, irmãos,
não pude falar a vós como a espirituais, mas como carnais, como bebês em Cristo. Eu alimentei-vos com leite, e não com alimento sólido, porque até agora não fostes capazes de suportar, nem mesmo agora sois capazes. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda e divisões, não sois carnais e andais como os homens, porque enquanto um diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, não sois carnais? Quem então é Paulo e quem é Apolo, senão ministros dos quais crestes? Conforme o Senhor deu a cada homem, eu tenho plantado, Apolo regado, mas Deus dá o crescimento. Eu tenho plantado, Apolo regado, mas Deus dá o crescimento. Assim, então nem é o que planta alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada homem receberá a sua própria recompensa de acordo com o seu trabalho. Versículo 9, capítulo 2, versículo 9. Porque nós somos colaboradores de Deus, vós sois lavouras de Deus e sacrifício de Deus, segundo a graça de Deus que me é dada, como sábio mestre de obras. Eu pus a fundação e a outro edifica sobre ele, mas cada homem fique atento como se edifica sobre ele, porque nenhum homem pode pôr outra fundação além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Agora, se algum homem sobre este fundamento edificar outro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, restolho, a obra de cada homem se manifestará, pois o dia a declarará, porque esta será revelada pelo fogo, e o fogo provará o tipo de obra de cada um. Se a obra que algum homem edificou permanecer, ele receberá recompensa. Se a obra de algum homem for consumida, ele sofrerá perda, mas ainda assim ele será salvo, como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se algum homem corromper o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus é santo, e este templo sois vós. Nenhum homem se engane a si mesmo. Se algum homem dentre vós parecer sábio deste mundo, torna-se louco para poder ser sábio. Torne-se louco para poder ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porque está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Portanto, nenhum homem se glorie em homens, porque todas as coisas são vossas. Quer Paulo, ou Apolo, ou Cefas, ou o mundo, ou vida ou morte, ou as coisas do presente, ou as coisas vindouras, tudo é vosso, e vós sois de Cristo, e Cristo é de Deus. Capítulo de número 4, 1 Coríntios, capítulo de número 4. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e mordomos do ministério de Deus. Além disso, é requerido dos administradores que cada homem seja achado fiel. Mas para mim é uma coisa muito pequena, que eu seja julgado por vós, ou pelo julgamento do homem. Nem eu tampouco a mim mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado. Contudo, eu não me sinto justificado por isso, porque aquele que me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações, e então todo homem receberá de Deus o louvor. E essas coisas, irmãos, apliquei isto figuradamente a mim e a Apolo por causa de vós, para que possais aprender em nós e a não pensar a respeito de homens além do que está escrito, para que nenhum de vós seja arrogante um contra o outro. Porque quem te faz diferente do outro? E o que tens tu, que não tenhas recebido? Ora, se tu o recebestes, por que te glorias, como se não o tivesse recebido? Ora, vós já estáis saciados, já estáis ricos, vós tendes reinado como reis sem nós. E quisera em Deus que reinasse, para que também nós pudéssemos reinar convosco. Porque eu penso que Deus colocou a nós, os apóstolos, por último, como que nomeados à morte, porque somos feitos espetáculos ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por causa de Cristo,
mas vós sois sábios em Cristo. Nós somos fracos, mas vós sois fortes. Vós sois honrados, mas nós somos desprezados. Até esta presente hora, temos fome e sede, e estamos nus, e somos esbofeteados, e não temos morada certa, e labor, trabalhando com nossas próprias mãos, sendo injuriados, nós abençoamos, sendo perseguidos, nós sofremos, sendo difamados, nós consolamos. Nós somos feitos como imundícia do mundo, e somos a escória de todas as coisas até este dia. Eu não escrevo essas coisas para vos envergonhar, mas advirto-vos como a meus filhos amados, porque ainda que tenhais 10.000 instrutores em Cristo, contudo não tendes muitos pais, pois em Cristo Jesus eu vos gerei pelo Evangelho. Por isso suplico-vos que sejais meus seguidores. Por esta causa vos enviei Timóteo, que é meu filho amado, o fiel no Senhor, o qual vos trará a lembrança os meus caminhos que estão em Cristo, assim como eu ensino por toda parte em cada igreja. Mas alguns andam envaidecidos, como se eu não houvesse ido ter convosco. Mas irei em breve até vós, se o Senhor quiser, e conhecerei. Mas as palavras dos envaidecidos, não as palavras dos envaidecidos, mas o poder. Porque o reino de Deus não está em palavras, mas em poder. O que quereis? Que eu vá a vós com vara ou amor em espírito de mansidão? Capítulo 5, 1 Coríntios capítulo 5. É relatado frequentemente que há fornicação entre vós, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios é mencionado, que alguém possua a mulher de seu pai. E vós estáis convencidos, e nem vos haveis entristecido para que fosse tirado do meio de vós o que fez esta ação. Pois eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já julguei como se eu tivesse presente, a respeito daquele que fez tal ato. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, reunidos vós e o meu espírito com o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, o tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. A vossa vanglória não é boa. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Purificai-vos de todo o fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi crucificado por nós. Portanto, celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade, da malícia, mas com os pães não fermentados da sinceridade e da verdade. Eu vos tenho escrito por carta para não vos ajuntardes com os fornicadores. Porém, não quis dizer com os fornicadores deste mundo, ou com os avarentos, ou com os extorquidores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora escrevi que não vos mantenhais na companhia de qualquer homem que, chamado de irmão, seja um fornicador, ou avarento, ou idólatra, ou caluniador, ou beberrão, ou extorquidor. Com o tal nem ainda comais, porque tenho eu em julgar também os que estão de fora. Não fazeis julgamento vós dos que estão dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Portanto, apartai dele, dentre vós, essa pessoa perversa. Capítulo 6, 1 Coríntios capítulo 6. Ouça algum de vós, tendo um assunto contra outro, ir à lei perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos julgarão o mundo? E se o mundo será julgado por vós, sois vós indignos de julgar as questões íntimas? Não sabeis vós que julgaremos os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então, se tiverdes julgamento das coisas que pertencem a esta vida, escolheis para julgá-los os que são de menos estima na igreja. Para a vossa vergonha eu digo, não há, pois entre vós homem sábio, nem mesmo um, que possa julgar entre os irmãos. Mas o irmão vai à lei com o irmão.
isso perante os incrédulos. Na verdade, já é realmente uma falta entre vós irem uns à lei uns contra os outros. Porque não sofreis antes injustiça, porque não sofreis antes o dano, mas vós fazeis a injustiça e defraudais, e isso aos seus irmãos. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os abusadores de si mesmo com os do sexo masculino, nem os ladrões, nem os cobiçosos, nem os bêbados, nem os difamadores, nem os extorquidores herdarão o reino de Deus. Ao menos alguns de vós têm sido isso, mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não serei levado sob o poder de nenhuma. Os alimentos são para o ventre, e o ventre para os alimentos, mas Deus destruirá tanto um como o outro. Ora, o corpo não é para a fornicação, mas para o Senhor para o corpo. E Deus, que ressuscitou o Senhor, também nos ressuscitará do seu próprio poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomaria eu então os membros de Cristo e deles faria membros de uma prostituta? De modo algum. Ou não sabeis que aquele que se ajunta com uma prostituta é um só corpo? Porque os dois, diz ele, serão uma só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um espírito. Fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete está fora do corpo, mas o que comete fornicação peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que está em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por um preço. Portanto, glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais são de Deus. Ora, acerca das coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Ainda assim, para evitar fornicação, cada homem tem a sua própria esposa, e cada mulher tem o seu próprio marido. O marido cumpra a sua obrigação conjugal para com a sua esposa, e da mesma forma também a mulher ao marido. A esposa não tem poder sobre o próprio corpo, mas o marido, e também semelhante, o marido não tem poder sobre o próprio corpo, mas a esposa. Não vos defraudeis uns ao outro, exceto se com consentimento por algum tempo, para que se dê em jejum e oração, e ajuntai-vos novamente para que Satanás não vos tente pela vossa falta de autocontrole. Mas eu falo isso por permissão, e não com o mandamento, porque eu gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada homem tem o seu próprio dom de Deus, um de uma maneira e outro de outra. Eu digo, portanto, os solteiros e as viúvas que lhes é bom se permanecerem como eu. Mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar. Aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do seu marido, mas se apartar, que ela permaneça solteira, ou que se reconcilie com seu marido, e o marido não a deixe, a sua esposa. Mas aos restantes digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem esposa descrente e ela consente em habitar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não a abandone. Porque o marido descrente é santificado pela esposa e a esposa descrente é santificada pelo marido. Do contrário, os vossos irmãos seriam impuros, mas agora vós são santos. Mas se o descrente se apartar, aparte-se. O irmão ou a irmã não está sob a servidão neste caso, mas Deus chamou-nos para a paz. Porque como sábios, ó esposa, se tu salvarás o teu marido, ou como sabe, ó homem, se tu salvarás a tua esposa. Mas assim como Deus distribuiu a cada um, como o Senhor chamou a cada um, assim ele ande. Assim eu ordeno em todas as igrejas. E algum homem chamado sendo circuncidado, não se torne incircuncidado. É algum chamado estando incircuncidado, não se torne circuncidado. A circuncisão nada é, e também a incircuncisão nada é, mas sim a guarda de mandamentos de Deus. Cada homem permaneça na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo servos? Não te preocupes, mas se tu
pode chegar a ser livre, aproveite bastante, porque aquele que é chamado pelo Senhor, sendo servo, é homem livre do Senhor. É semelhante também àquele que é chamado, sendo livre, é servo de Cristo. Vós fostes comprados por um preço, não sejais servos dos homens. Irmãos, cada homem permaneça com Deus naquilo que foi chamado. Ora, com relação às virgens, eu não tenho mandamento do Senhor. Contudo, dou a minha opinião, como alguém que tem obtido misericórdia do Senhor para ser fiel. Suponho, portanto, que isto é bom por causa da aflição presente. Eu digo que é bom para o homem estar assim. Está ligado a uma esposa? Não busque desligar-se. Está desligado a uma pessoa? Não busque esposa. Está desligado de uma esposa? Não busque esposa. Mas se casares, não peques. Se a virgem se casar, ela não peca. Porém, os tais terão tribulações na carne. E eu quisera poupar-vos. Mas isso vos digo, irmãos, o tempo é curto. O que importa é que os que têm esposa sejam como os que se não tivessem nenhuma, e os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se não possuíssem, e os que usam deste mundo como não abusassem dele, porque a moda deste mundo passa. Mas queres que estejais livres de preocupações. Aquele que é solteiro, cuide das coisas que pertencem ao Senhor, e como ele pode agradar ao Senhor. Mas o que é casado, cuide das coisas que são do mundo, e como ele pode agradar a esposa. Há diferença também entre a esposa e a virgem. A mulher solteira cuida das coisas do Senhor. Para ela pode ser santa, tanto no corpo como no espírito. Mas a que é casada cuida das coisas do mundo, em como ela pode agradar ao seu marido. Eu digo isso para vosso proveito, não que eu lance um laço sobre vós, para que o que é gracioso, para vos unirdes ao Senhor sem distração. Mas se algum homem pensa que ele trata sem decoro a sua virgem, se ela passar a flor da idade e a necessidade o exigir, faça o que quiser, não peca. Casem-se. Todavia, aquele que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas tendo poder sobre a sua própria vontade, e assim decretou no seu coração de guardar a sua virgindade, faz bem. Assim, então, aquele que a dá em casamento faz bem, mas o que a não dá em casamento faz melhor. A esposa está ligada pela lei, e o seu marido enquanto ele viver. Mas se o marido morrer, ele está livre para se casar com quem quiser, somente no Senhor. Mas ela será mais feliz se permanecer assim, segundo a minha opinião, e penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Capítulo 8, 1 Coríntios capítulo 8. Ora, no tocante às coisas oferecidas aos ídolos, nós sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento envaidece, mas a caridade edifica. Se algum homem pensa que sabe alguma coisa, ele ainda não sabe como deveria saber. Mas se algum homem ama a Deus, esse é conhecido de Deus. No que diz respeito ao comer das coisas oferecidas em sacrifício a ídolos, nós sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Deus, somente um. Porque ainda que haja os que são chamados deuses, quer no céu ou na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, e nós nele, o Senhor Jesus Cristo, pelo que são todas as coisas, e nós nele. Todavia, não há este conhecimento em todos os homens, porque alguns, conscientes do ídolo, até agora comem coisas oferecidas ao ídolo, e a consciência, sendo fraca, é contaminada. Mas o alimento não nos faz mais aceitos ante Deus, porque se comemos, não somos melhores, se comemos, não somos piores. Mas tomeis cuidado para que essa liberdade não se torne de alguma maneira pedra de tropeço para os fracos, pois se alguém te vir a ti, que tens conhecido sentado à mesa no templo dos ídolos, não será consciência do que é fraco motivada a comer das coisas que são oferecidas aos ídolos?
teu conhecimento perecerá o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu, mas pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Portanto, se a comida ofender o seu irmão, eu não comerei. Se a comida ofender meu irmão, eu não comerei carne enquanto no mundo estiver, para que meu irmão não se ofenda. Capítulo 9. Capítulo 9. Não sou eu um apóstolo, e não sou eu livre? Não tenho eu visto a Jesus Cristo nosso Senhor? Não sois vós a minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, sem dúvida eu sou para vós, pois o selo do meu apostolado sois vós no Senhor. A minha resposta para os que me examinam é essa: não temos nós poder para comer e beber? Não temos nós poder para levar conosco uma irmã, uma esposa, bem como os demais apóstolos e como os irmãos do Senhor e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos o poder para deixar de trabalhar? Quem vai a uma guerra a qualquer momento por conta própria? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem alimenta o rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Digo essas coisas segundo os homens. Ou não diz a lei também o mesmo? Porque está escrito na lei de Moisés: tu não amordaçarás o boi, a boca do boi que trilha o milho. Acaso cuida Deus dos bois? Ou é seguramente por nós que ele diz isso? Por nossa causa, sem dúvida, está escrito: aquele que ara deve arar com esperança, e o que trilha na esperança deve ser participante da esperança. Se nós semeamos para vós coisas espirituais, será muito colher de vós as coisas carnais? Se outros participam deste poder sobre vós, quanto mais nós. Todavia, nós não usamos deste poder, antes suportamos todas as coisas, para que não impeçais o evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que ministram as coisas santas vivem das coisas do templo, e os que esperam no altar são participantes do altar? Assim também ordenou o Senhor aos que pregam o evangelho, que vivam no evangelho. Nenhuma dessas coisas tenho eu usado, nem escrevi essas coisas, para que assim se faça comigo. Pois melhor me fora morrer do que algum homem fazer vã esta minha glória. Porque, embora eu pregue o evangelho, não tenho nada que me gloriar, pois essa necessidade é colocada sobre mim. Sim, ai de mim, se eu não pregar o evangelho. Porque se faço a boa vontade, eu tenho uma recompensa. Mas se contra a minha vontade, uma dispensação do evangelho me é confiada. Qual é a minha recompensa, então? Verdadeiramente, quando eu prego o evangelho, eu posso fazer o evangelho de Cristo sem cobrar, que eu não abuse do meu poder no evangelho. Porque, embora eu seja livre dos homens, fiz-me servo de todos, para eu poder ganhar mais. E os judeus tornei-me como um judeu, para que eu pudesse ganhar os judeus. Para aqueles que estão sob a lei, como se estivesse sob a lei, para que eu pudesse ganhar os que estão sob a lei. Para os que estão sem lei, como estivera sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para que eu pudesse ganhar os que estão sem lei. Aos fracos tornei-me como fraco, para que eu pudesse ganhar os fracos. Fiz-me todas as coisas para todos os homens, para que eu pudesse, por todos o meio, salvar alguns. Isso eu faço por causa do Evangelho, para que eu possa ser participante dele convosco. Não sabeis que os que correm uma corrida, todos correm para receber um galardão? Assim correi para conquistá-lo. E todo homem que luta pelo domínio é moderado em todas as coisas. Ora, eles o fazem para obter uma coroa corruptível, mas nós uma incorruptível. Portanto, assim eu corro, não como na incerteza, assim eu luto, não como alguém que bate no ar, mas eu mantenho debaixo o meu corpo e o reduzo à sujeição, para que, por nenhum meio, quando eu tiver pregado aos outros, eu mesmo deveria ser rejeitado. Além disso, irmãos, eu não quero que ignoreis que todos os pais estiveram debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram do mesmo alimento espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque eles bebiam na rocha espiritual que os seguia. A rocha era Cristo. Mas de muitos
mas de muitos deles Deus não se agradou, pois ficaram estendidos no deserto. Ora, essas coisas foram exemplos para nós, a fim de que não cobiçamos coisas más como eles cobiçaram, nem sejais idólatras como eles, alguns deles, foram. Conforme está escrito, o povo assenta-se para comer e beber, levanta-se para se divertir. Nem cometais fornicação como alguns deles cometeram e caíram em um dia 23.000. Nem tememos a Cristo, como alguns deles tentaram. Nem tentemos a Cristo, como alguns deles tentaram, e foram destruídos pelas serpentes. Nem murmureis, como também alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo destruidor. Ora, todas as coisas lhe aconteceram como exemplos, e elas estão escritas para nossa demonstração sobre quem os fins dos séculos está chegando. Aquele, pois, que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Aí, meu irmão Matias, estávamos falando disso aí, ó. Capítulo 10, versículo 12. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Quem nunca, né, deu uma balançada? Mas cuidamos para não cair. Não vos tende sobrevindo tentação que não seja comum aos homens, mas Deus é fiel, o qual não permitirá que sejas tentado acima do que sois capazes, mas também com a tentação fará um caminho para escapar, para que sejam capazes de suportá-la. Glória a Deus. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Eu falo para homens sábios, julgai o que digo. O cálice da bênção que nós abençoamos não é comunhão do sangue de Cristo? O pão que nós partimos não é comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos somos participantes de um só pão. Vede Israel segundo a carne. Não são os que comem do sacrifício participantes do altar? O que eu digo então? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o que é oferecido em sacrifício aos ídolos é alguma coisa? Mas eu digo que as coisas que os gentios sacrificam, eles sacrificam aos demônios e não a Deus. Eu não quero que tenhais amizade com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Provocaremos o ciúme do Senhor? Somos mais fortes do que ele? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ninguém busque o próprio proveito, antes cada homem a riqueza do outro. Comei de tudo o que se vede no matadouro, não perguntando pela procedência, por causa da consciência, porque a terra é do Senhor, e toda a sua plenitude. Se algum descrente vos convidar para uma festa e quiserdes ir, comei de tudo o que se puser diante de vós, não perguntando nada por causa da consciência. Mas, se algum homem vos disser, isto foi oferecido em sacrifício aos ídolos, não comais por causa daquele que vos avisou, e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. A consciência, eu digo, não é a tua própria, mas a do outro. Por que razão seria a minha liberdade julgada pela consciência do outro homem? Pois se pela graça sou participante, porque sou mal falado naquilo que eu dou graças. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos tornei ofensas para os judeus, nem aos gentios, nem aos da igreja. Assim como eu agrado a todos os homens em todas as coisas, não buscando o meu próprio proveito, mas o proveito de muitos, para que possa ser salvo. Capítulo 11. Sede meus seguidores, como também eu sou de Cristo. Oro, louvo-vos, irmãos, porque vós lembrais de mim em todas as coisas, e guardais as ordenanças que eu as entreguei a vós. Mas eu quero que saibais que a cabeça de todo homem é Cristo, e a cabeça da mulher é o homem, e a cabeça de Cristo é Deus. Todo homem que ora e profetiza, tendo sua cabeça coberta, desonra a sua cabeça. Mas toda mulher que ora e profetiza com a sua cabeça descoberta, desonra a sua cabeça. Porque seria como se fosse rapada. Pois se a mulher não cobre, tosquia-se também. Mas se para a mulher é vergonha tosquiar-se ou reparar-se, que ela se cubra. Pois o homem certamente não deve cobrir sua cabeça, porque ele é a imagem e a glória de Deus. Mas a mulher é a glória do homem. Porque o homem não é da mulher, mas a mulher é do homem. Nem foi o homem criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Por esta causa a mulher deve ter
poder sobre a cabeça, por causa dos anjos. Todavia, nem o homem é sem a mulher, nem a mulher é sem o homem. Porque como a mulher é do homem, assim também o homem da mulher. Mas todas as coisas julgais em vós mesmos. É decente que a mulher ore ore a Deus descoberta? Ou não vos ensina a mesma natureza que é vergonhoso para um homem ter cabelo comprido? Mas se a mulher tem cabelo comprido, isto é glória para ela, pois seu cabelo lhe foi dado para se cumprir. Mas se algum homem quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Ora, nisso eu declaro a vós, não vos louvo, porque não vos congregueis para o melhor, mas para o pior. Porque primeiro de tudo, quando vos ajunteis na igreja, ouço que há dissensões entre vós, e em parte eu acredito, porque também é necessário haver heresia entre vós, para que os que são aprovados se manifestem entre vós. Portanto, quando vos ajuntais em algum lugar, isso não é para comer a ceia do Senhor, porque ao comer, cada um toma antes do outro a sua própria ceia, e um tem fome e o outro está embriagado. Mas não tendes, porventura, casas para comer ou beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais aos que não têm? Ou o que vos direi? Devo louvar-vos? Eu não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na mesma noite em que ele foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, ele o partiu e disse, tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Depois, da mesma maneira também, ele tomou o cálice depois de cear, dizendo, este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão ou beberdes este cálice, proclamais a morte do Senhor, até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber este cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Mas examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe condenação para si mesmo, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, muitos estão fracos e enfermos entre vós, e muitos dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajunteis para comer, esperais uns pelos outros. Mas se algum homem tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para condenação. Quanto ao restante, colocarei em ordem quando eu chegar. Ora, acerca dos dons espirituais, irmãos, eu não quero que sejais ignorantes. Vós sabeis que, ainda quando gentios fostes levados aos ídolos mudos, assim como fostes conduzidos por isso, eu vos quero fazer entender que nenhum homem falando pelo Espírito de Deus chama Jesus de amaldiçoado, e que nenhum homem pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Há a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diferentes ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para proveito comum. Porque a um é dado pelo Espírito a palavra de sabedoria, e a outra a palavra de conhecimento pelo mesmo Espírito, e a outro a fé pelo mesmo Espírito, e a outro os dons de curar pelo mesmo Espírito, a outro a operação de milagres, e a outra a profecia, a outro o discernimento dos Espíritos, a outro diversos tipos de língua, e a outro a interpretação de línguas. Um só e o mesmo Espírito opera essas coisas, dividindo a cada homem várias vezes, como ele deseja. Porque, assim como o corpo é um, ele tem muitos membros, e todos os membros deste corpo, sendo muitos, são um corpo. Assim também é Cristo. Por um Espírito, todos nós fomos batizados em corpo, quer sejamos judeus ou gentios, quer sejamos escravos ou livres, a todos foi dado beber um só Espírito. Pois o corpo não é um membro, mas muitos. Se o pé disser, porque eu não sou mão, eu não sou do corpo, não é portanto do corpo? Se a orelha disser, porque não sou olho, eu não sou do corpo, não é portanto do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo o ouvido
todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou cada um dos membros no corpo como lhe agradou. E se todos eles fossem um só membro, onde estaria o corpo? Mas agora eles são muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão: eu não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés: eu não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que perecem, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são os mais necessitados. E os membros do corpo que pensamos ser os mais honrosos, esses concedemos abundante honra. E as nossas partes íntimas são tratadas como o maior decoro. Porque nossas partes decentes não têm necessidade disso, mas Deus de tal forma articulou o corpo, dando mais abundante honra à parte que faltava, para que não seja separação no corpo, mas que os membros tenham o mesmo cuidado uns para com os outros. E se um membro sofrer, todos os membros sofrem com ele. Se um membro for honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular, e Deus colocou alguns na igreja, primeiro apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres, depois milagres, depois dons de curar, de ajudar, de governar, de diversidade de línguas. São todos apóstolos, são todos profetas, são todos mestres, são todos operadores de milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos em línguas? Fazem todos interpretações? Portanto, procurai fervorosamente os melhores dons. Eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, eu me tornaria como bronze ressoante e como símbolo tilitante. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e entendesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que eu tivesse toda a fé, de tal maneira que eu pudesse remover montes e não tivesse caridade, eu nada seria. E ainda que eu distribuísse todos os bens para alimentar os pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse caridade, nada aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não se vangloria, não se envaidece, não se comporta indecentemente, não busca os seus interesses, nem se irrita facilmente, não pensa mal, não se regozija com a iniquidade, mas regozija com a verdade. Sofre todas as coisas, crê em todas as coisas, espera em todas as coisas, suporta todas as coisas. A caridade nunca falha, mas havendo profecias, elas falharão. A caridade nunca falha, versículo 8, capítulo 13. Mas havendo profecias, elas falharão, havendo línguas, cessarão, havendo conhecimento, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando o que é perfeito vier, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era criança, falava como criança, entendia como criança, pensava como criança. Mas quando me tornei homem, eu coloquei de lado as coisas infantis. Porque agora vemos através de um espelho, sombriamente, mas então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. E agora permanece a fé, a esperança, a caridade, esses três, maior desses é a caridade. Segui a caridade e desejai os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, mas a Deus, porque nenhum homem o entende, sendo que em espírito ele fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Ao que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quero que todos vós faleis em língua, mas antes que profetizeis, porque maior é o que profetiza do que o que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja seja edificada, para que a igreja receba edificação. Agora, irmãos, se eu for até vós falando em línguas, de que vos aproveitarei? A não ser que vos fale eu por revelação ou por conhecimento, ou por profecia ou por doutrina, e até as coisas sem vida que transmitem som, seja flauta, seja harpa, se não formarem sons distintos, como saberá o que está sendo tocado ou dedilhado?
Porque se a trombeta der um som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, a não ser que transmitais com língua palavras bem articuladas, como se entenderá o que é falado? Porque estareis falando ao ar. Há tantas espécies de vozes no mundo, nenhuma delas é sem significado. Portanto, se eu não conhecer o significado da voz, serei para aquele a quem falo bárbaro, e ao que fala será um bárbaro para mim. Assim também vós, que sois zelosos de dons espirituais, procurai tê-los com abundância para a edificação da igreja. Portanto, aquele que fala em língua desconhecida, ora para que possa interpretar. Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora, mas o meu entendimento é infrutífero. O que farei, pois? Eu orarei com o espírito e também orarei com o entendimento. Eu cantarei com o espírito e também cantarei com o entendimento. Do contrário, se tu abençoares com o espírito, como dirá amém o indulto sobre a tua graça de Deus, sobre a tua ação de graças, já que não sabes o que dizes. Portanto, realmente tu dás bem graças, mas o outro não é edificado. Eu agradeço ao meu Deus, que falo mais línguas do que todos vós. Todavia, antes, quero falar na igreja 5 palavras do meu entendimento, para que, pela minha voz, eu possa também ensinar aos outros, do que 10.000 palavras de língua em língua desconhecida. Irmãos, não sejais crianças no entendimento, na malícia sede crianças, mas no entendimento sede homem. Na lei está escrito, através de homens de outras línguas e por outros lábios, eu falarei a este povo, e ainda por todos os que não me ouviram, diz o Senhor. Portanto, as línguas são um sinal, não para os que creem, mas para os que não creem. Mas a profecia não serve para os que não creem, mas para os que creem. Se, pois, toda a igreja se congregar em um lugar e todos falarem em línguas, e entrarem aqueles que são iletrados e incrédulos, não dirão que estão loucos, mas se todos profetizarem e entrar um que não crê, ou um iletrado, por todos é convencido, por todos é julgado. E assim os segredos do seu corpo ficarão manifestos, e assim, prostrando-se sobre a sua face, ele adorará a Deus, relatando que Deus está verdadeiramente entre vós. Como é então, irmãos, que vos reunis, cada um de vós, quando vos reunis, cada um de vós tem um salmo, tem uma doutrina, tem uma língua, tem uma revelação, tem uma interpretação. Que todas as coisas sejam feitas para edificação. Se algum homem falar em uma língua desconhecida, que seja por 2 ou no máximo em 3, a seu turno, e alguém interprete. Mas, se não houver intérprete, permaneça em silêncio na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Se alguma coisa for revelada a outro que está assentado, o primeiro permaneça em silêncio, porque todos vós podeis profetizar um após o outro, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é autor da confusão, mas de paz, como em todas as igrejas dos santos. Vós, mulheres, estejam em silêncio nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sentadas à obediência, como também diz a lei. E se elas desejarem aprender alguma coisa, perguntem aos seus maridos em casa, porque é vergonhoso que as mulheres falem da igreja. Porventura a palavra de Deus partiu de vós, ou somente chegou até vós? Se algum homem pensa ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas, se algum homem o ignora, é ignorado. Portanto, irmãos, desejai arduamente profetizar e não proibais falar em línguas. Todas as coisas sejam feitas decentemente e com ordem. Além disso, irmãos, eu vos declaro o evangelho que vos tenho pregado, capítulo 15, o qual também recebestes e no qual também estáis firmes, pelo qual também sois salvos, se o guardardes na memória que eu vos preguei, se não crestes em vão, porque eu vos entreguei primeiramente o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados e de acordo com as Escrituras, e que foi sepultado e que ele ressuscitou ao terceiro dia, de acordo com as Escrituras, e que ele foi visto por Cefas e então pelos 12. E após isso, ele foi visto por cerca de 500 irmãos de uma vez, dos quais grande parte permanece até agora, mas alguns já dormem.
Após isso, ele foi visto por Tiago, então por todos os apóstolos, e por último de todos, ele foi visto por mim, como alguém nascido de fora do tempo devido. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. A sua graça que foi concedida a mim não foi em vão, mas eu trabalhei muito, mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Portanto, quer seja ele ou eles, assim nós pregamos e assim tem escrito. Ora, embora se pregue que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos. Mas, se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, então é vã a vossa pregação, e também a vossa fé. Sim, e somos considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos que de Deus que ressuscitou a Cristo, a qual ele não ressuscitou, se é que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é vã, e ainda estáis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo perecerão. Se apenas nesta vida temos esperança em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Versículo 19, capítulo 15, versículo 19. Mas agora é Cristo ressuscitado dos mortos, tornando-se primícia dos que dormem. Pois, desde que a morte veio ao homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque, assim como Adão, todos morreram. Igualmente, também em Cristo todos serão vivificados. Mas cada homem em sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então virá o fim, quando ele tiver entregue o reino a Deus, ao Pai, e quando ele tiver derrubado todo o governo e toda a autoridade e poder. Porque ele deverá reinar até que tenha colocado todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo que será destruído é a morte, porque ele colocou todas as coisas debaixo de seus pés. Mas quando ele diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, está claro que exclui-se aquele que colocou todas as coisas sobre ele. E que quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o mesmo Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus possa ser tudo em todos. Do contrário, o que farão os que são batizados pelos mortos, se de modo algum os mortos ressuscitam? Por que então eles são batizados pelos mortos? E por que estamos nós em perigo a toda hora? Eu protesto pela alegria que eu tenho em Cristo Jesus, Senhor nosso, cada dia morro. Se da maneira do homem eu lutei contra animais em Éfeso, que vantagem tenho, se os mortos são ressuscitados? Comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. Não se negue, as comunicações malignas corrompem as boas maneiras. Despertai para a justiça e não pequeis, porque alguns não têm conhecimento de Deus. E eu falo isso para a vossa vergonha. Mas alguns homens dirão: como são ressuscitados os mortos, e com o corpo eles virão? Com que corpo eles virão? Tolo, o que semeias não é despertado, se não morrer. E quando tu semeias, não semeias o corpo, que será, mas um grão desnudo, porque ser de trigo ou de algum outro grão. Mas Deus dá-lhe o corpo como lhe agrada, e a cada semente ao seu próprio corpo. Nem toda a carne é a mesma carne, mas há um tipo de carne dos homens, e a outra carne dos animais, outra dos peixes, outra das aves. Há também os corpos celestes, os corpos terrestres, mas a glória dos celestes é uma, e a glória dos terrestres é outra. Há uma glória do sol, a glória da lua e outra glória das estrelas, porque uma estrela difere de outra estrela em glória. Assim também a ressurreição dos mortos é semeado na corrupção e ressuscitado em incorrupção. É semeado na desonra e ressuscitado em glória. É semeado na fraqueza e ressuscitado em poder. É semeado no corpo natural e ressuscitado no corpo espiritual. Se há um corpo natural, há corpo espiritual. Se está em Cristo, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão
foi feito em espírito vivificante, mas não é o primeiro o que é espiritual, mas o que é natural, e depois o que é espiritual. O primeiro homem é da terra, terreno, o segundo também é o Senhor do céu. Tal qual o terreno, tais são também os terrenos, e tal qual o celestial, tais são também os celestiais. Só um minutinho aqui, garganta tá. Versículo 49. Assim como temos portado a imagem do terreno, assim também portaremos a imagem do celestial. Agora digo-vos isso, irmãos, que a carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Em um momento, em um piscar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corruptível seja revestido da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando este incorruptível tiver sido revestido da incorruptibilidade, e isto que é mortal tiver sido revestido da imortalidade, então se cumprirá provérbio que está escrito: a morte foi tragada em vitória. Ó morte, onde está o teu ferrão? Ó sepultura, onde está a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, o mesmo que ordenais à igreja da Galácia, fazei vós também. Capítulo 16, versículo 2. No primeiro dia da semana, cada um de vós pessoalmente separe e guarde, conforme Deus o prosperou, para que não sejam coletados quando eu chegar. E quando eu tiver chegado, os que aprovardes por suas cartas, eu enviarei para levar a vossa liberdade a Jerusalém. E se for apropriado, eu também vá, e eles irão comigo. Ora, e eu irei até vós, quando eu passar pela Macedônia, porque tenho de passar pela Macedônia. E bem pode ser que fique convosco, e passe também o inverno, para que me acompanheis aonde quer que eu for. Porque eu não os verei agora pelo caminho, mas espero ficar algum tempo convosco, se o Senhor permitir. Mas eu ficarei em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e eficaz é aberta para mim, e há muitos adversários. Ora, se Timóteo vier, cuide para que ele possa estar convosco sem temor, porque ele trabalha na obra do Senhor como eu também. Portanto, não deixe nenhum homem desprezá-lo, mas conduzi-o em paz, para que venham ter comigo, pois o aguardo com os irmãos. E no tocante ao nosso irmão Apolo, eu desejei grandemente que fosse até vós com os irmãos, mas a vossa vontade não está de todo para vir neste tempo, mas ele irá quando lhe for o tempo conveniente. Vigiai, estáis firmes na fé, portai-vos como homens e sede fortes. Todas as coisas sejam feitas com caridade. Eu vos rogo, irmãos, sabeis que a casa de Estéfanas é as primícias de Acaia, e que eles têm se dedicado ao ministério dos santos. Que também vos sujeitais aos tais, e a todo aquele que nos ajuda e trabalha. Alegro-me com a vinda de Estéfanas e de Fortunato e de Acaio, porque o que está faltando da vossa parte eles supriram, porque eles revigoraram o meu espírito e o vosso. Reconhecei, pois, os tais. As igrejas da Ásia vos saúdam. Áquila, Prisca vos saúdam muito no Senhor, como a igreja que está em sua casa. Todos os irmãos vos saúdam. Cumprimentai-vos uns aos outros com beijo santo. Saudação da própria mão de Paulo. Se algum homem não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema. Maranata. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. O amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Nenhum trabalho é em vão, com certeza, irmão. Seguir firme, né? Com certeza, meu irmão Matias. Seguir firme. Ninguém vos engane. Tudo que o homem plantar, isso ele ceifará. Então, se você está trabalhando, está plantando, está semeando,
seu trabalho, o seu tempo, está semeando, se dedicando, pode ter certeza que Ele vai recompensar. Nenhum trabalho é vão, com certeza. Eu creio nessa palavra, essa palavra é poderosa. E assim nós encerramos então a nossa leitura de hoje, com esse versículo, esse texto aí maravilhoso. Amanhã então estaremos lendo 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, e aí nós continuaremos e nós ficamos aqui então por aqui agradecendo, e amanhã estaremos aí de novo 5h42 da manhã lendo a palavra do Senhor, meditando na palavra do Senhor, e que essa live não seja apenas uma live de leitura, mas que alcance vidas, se transforme em vidas, que seja uma pregação, né? Que vidas possam receber essa palavra e ao passarem por esse vídeo possam receber uma palavra de Deus. Deus abençoe, até amanhã, fique com Deus, a paz do Senhor Jesus, brigadão, excelente domingo, e que a graça do Senhor esteja sobre vocês e a família de vocês, e assim seguimos firmes aí no trabalho do Senhor. Deus abençoe, valeu, a paz do Senhor.